Olá, meninos! Hoje vamos falar a respeito de energia de ionização. Bom, a energia de ionização, o que ela é para mim, né, é uma propriedade periódica. Bom, professor, onde é que eu posso enxergar aplicações para energia de ionização? Aonde é que a energia de ionização vai conseguir me mostrar, me entender algumas partes da química? Bom, ao final da aula, eu espero que a gente consiga dar essas respostas. Mas, para que a gente possa, né, chegar a isso, então vamos começar a entender direitinho o conceito de energia de ionização. A energia de ionização, ela representa para a gente a energia que é absorvida por um átomo para que esse possa estar perdendo elétrons. Bom, como assim absorver energia e perder elétron? Eu vou pedir que vocês lembrem um pouquinho a respeito do modelo atômico de Bohr, modelo onde os elétrons ocupam níveis circulares de energia quantizada. E lá foi dito para vocês que cada nível desse tem uma determinada energia quantizada, e níveis que estão mais afastados do núcleo são níveis que vão estar apresentando um maior valor de energia. E que a mudança de camada para camada ocorre a partir da absorção ou da liberação de energia. Falando da absorção, a absorção de energia ela acontece para quê? Para fazer um elétron sair de uma camada mais interna para uma camada mais externa. Porém, o que é que acontece? Acontece se a gente fornecer energia suficiente, não apenas para mudar de uma camada interna para uma externa, mas para fazer com que esse átomo acabe perdendo o elétron, a gente passa a conhecer o valor da chamada energia de ionização. Então, a energia de ionização é isso, ela é definida como sendo energia absorvida para fazer o elétron, para fazer a retirada de um elétron, para fazer com que um átomo acabe perdendo um elétron. Quando eu falo um átomo, vale a pena aqui a gente ressaltar que é necessário que a gente tenha a chamada fase gasosa. Então, representando por meio de equação, a gente tem essa equação que representa tudo que foi mostrado, que substitui de forma muito clara, de forma muito correta esse conceito. Então, eu tenho um átomo isolado, no estado gasoso, recebeu energia, então energia antes da seta, representa para a gente o processo de absorção de energia, na formação de um íon positivo, ou seja, o nosso átomo ele acabou perdendo um elétron. E este aqui é o elétron que foi perdido pelo átomo. Bom, o que é que eu faço agora? Agora eu trago para vocês uma equação que não é muito comum nos livros de ensino médio, mas uma equação que eu achei muito pertinente estar mostrando para vocês. Por quê? Porque é uma equação que vai mostrar para a gente de uma forma clara como a carga nuclear efetiva ajuda a gente a entender esses valores de energia de ionização ao longo de períodos e ao longo de famílias. Olhando para os valores de energia de ionização, né, todos dispostos na tabela, eu percebo que átomos que estão mais à direita e mais acima são átomos que vão estar apresentando maiores valores de energia de ionização. Mas por que isso? Né? Por que átomos que estão nessa posição são átomos que vão estar precisando de uma maior quantidade de energia para perder elétrons? Bom, antes que eu responda isso, eu quero fazer vocês lembrarem de uma situação que com certeza foi mostrada, mas que de repente naquele momento não ficou muito bem entendida. Então, ao estudar química logo no início, ao ser apresentado aos metais, uma propriedade dos metais ela já é apresentada. Tipo, metais são átomos que tendem a perder elétrons, tem facilidade em perder elétrons. Como é que eu posso justificar essa facilidade em perder elétrons, essa tendência em perder elétrons? Então, me ajudem aqui. Se as setas indicam que átomos que estão nessa região são átomos que precisam de maior quantidade de energia para perder elétrons, então eu posso entender que o sentido contrário dessas setas me mostra uma região onde os átomos vão ter uma facilidade maior em perder elétrons. E essa região é uma região, como todo mundo sabe, uma região típica de quem? Dos metais. Então eu posso agora justificar essa perda de elétrons dos metais da seguinte forma: são átomos que apresentam uma baixa energia de ionização. Bom, entendido? Então, continuando. Eu posso então agora fazer o seguinte: eu posso olhar para essa equação e tentar entender por quê. Porque átomos que estão mais à direita são átomos que vão estar com valores maiores de energia de ionização.
Então, ó, se eu olho para essa equação, eu tenho um f. Esse f ele é uma equação, né, que representa uma função de onda do elétron de maior energia, o elétron a ser removido. Então, não se preocupe com relação à resolução dessa equação, isso não é feito no ensino médio. E esse fator é um fator que a gente não vai entrar em muito detalhe, isso justamente por quê? Porque não será cobrado. Então, o que interessa dessa equação que vocês estão vendo é apenas essa carga nuclear efetiva, que se encontra ao quadrado e se encontra justamente no numerador. Então, o nosso n, quando eu analiso um mesmo período, ele é um valor constante, porque o n representa para a gente o número de camadas. Então, vamos lá. Então, ao longo de um período, né, o n ele é constante e a carga nuclear efetiva ela aumenta. Então, se a carga nuclear efetiva aumenta, e essa está no numerador, eu passo a ter também uma maior energia de ionização. Então, ao longo de um período, a energia de ionização ela aumenta. Eu começo com valores que precisam de, eu começo com átomos que precisam de pequenos valores para perder elétrons e termino com átomos que apresentam grandes valores de energia de ionização, ou seja, apresentam uma dificuldade maior de perder elétrons, precisam de uma maior energia para fazer eles perderem elétrons. Então, ó, minha tirinha ficou assim: átomo pequeno apresenta maior dificuldade em perder elétron, ou seja, maior energia de ionização. Então, como já foi dito antes, o raio atômico ele serve para a gente sempre como uma justificativa, serve para a gente sempre como uma relação em relação às outras propriedades. Então, se o raio atômico ele é pequeno, a energia de ionização ela é grande. Note isso aí, porque isso aí vai ser importante para a gente. Bom, pessoal, então expliquei para vocês o porquê de um mesmo período a energia de ionização ela cresce ao longo do período. E por que então ela cresce, né, de baixo para cima? Estranho isso, né? Mas por que ao longo de uma família, né, nesse sentido, ao longo de uma família, os valores vão diminuindo? Bom, se vocês prestarem atenção, o n que representa para a gente o número de camadas, ele está no denominador. Então isso quer dizer que eu analiso um elemento que está no primeiro período, o n é igual a 1. Mas quando eu analiso o elemento que está no segundo período, o n é igual a 2. E se o n é igual a 2 e o n para a gente é o denominador, então eu passo a ter um valor de energia de ionização para um elemento que está no segundo período, um valor menor. Então, como a setinha mostra, elementos que estão mais acima são elementos que apresentam maiores valores de energia de ionização. Pegou, galera? Então, vamos lá. Bom, o que eu posso ainda discutir a respeito de energia de ionização? Está aqui um gráfico. Esse é um gráfico que mostra que essa propriedade é uma propriedade periódica. Percebam o seguinte, não sei se vocês lembram daquele nosso primeiro encontro, onde eu mostrei um gráfico de uma propriedade periódica. E esse gráfico dessa propriedade periódica trazia linhas aonde o comportamento seria justamente esse aqui que eu estou passando com o mouse, ó. Esse aqui, esse comportamento, então, saindo do lítio e ligando, imagine isso aqui, ligando, fazendo uma linha direto para o neônio. Só que não é isso que eu observei, ó, não é isso que foi observado. Eu percebo que o berílio e o nitrogênio é como se eles se encontrassem fora dessa linha. Eles passam a ter valores que não são os valores esperados por ele. Então, um ponto muito importante no estudo das propriedades periódicas é entender que essa oscilação ela vai existir, porém essa oscilação não precisa ser perfeita, certo? E o que acontece? Acontece que eu passo a ter alguns pontos que são pontos que não são os pontos esperados e que alguns deles a gente vai precisar entender o porquê. O porquê, na verdade, o berílio passa a ter uma energia de ionização maior do que o boro, já que o boro se encontra à direita. Por tudo que eu já disse, o boro teria que ter uma energia de ionização maior. A mesma coisa acontece com o nitrogênio. O nitrogênio ele era para ter um valor maior do que o oxigênio? Não, o nitrogênio ele aparece antes. Então o valor esperado seria um valor menor do que o oxigênio que se encontra à direita. Então veja só, acredito que vocês já devem ter, né, lido aqui, acabou saindo, e a explicação não sei se ficou muito bem entendida, mas o seguinte, ó, se eu olho para as distribuições eletrônicas do berílio e do nitrogênio, eu percebo o seguinte, eu percebo que o elétron a ser removido do berílio é um elétron que vai estar em um subnível do tipo S,
e ele vai estar em uma posição que seria o segundo elétron desse subnível S. Isso me diz o quê? Me diz que o berílio se encontra com seus elétrons em uma situação de grande estabilidade. O que é uma situação de grande estabilidade? É uma situação confortável, uma situação que a gente vai precisar de muita energia para retirar esse elétron, certo? A mesma coisa acontece com o nitrogênio. O nitrogênio, eu tenho uma situação onde o elétron a ser removido é um elétron que se encontra no subnível P, né? Onde nesse subnível P eu tenho a existência de 3 elétrons. Professor, tudo bem, eu entendi que a situação é estável, tal, né? Que em situação estável eu vou precisar de maior quantidade de energia, mas a pergunta é o seguinte: por que S2, por que P3 são situações de grande quantidade de energia? Se fosse P4, seria uma situação de grande quantidade de energia? Se fosse P5, seria uma situação de grande quantidade de energia? Veja bem, professor, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou conhecer situações de grande quantidade de energia e entender que esses valores é por conta justamente de uma situação de grande estabilidade? Meninos, vejam só, para que a gente possa entender um pouco dessa parte, eu preciso entender que os elétrons não ocupam apenas camadas de um átomo, eles ocupam os chamados orbitais. E esses elétrons em orbitais vão existir aos pares. E 2 elétrons em um orbital, ele gera para a gente uma grande situação de estabilidade, certo? Mas quando eu olho para os subníveis do tipo P, eu olho da seguinte forma: eu olho para orbitais P, que se distribuem no espaço nos 3 eixos, x, y e z. E quando eu faço a distribuição desses 3 elétrons, eu distribuo um elétron em cada um desses orbitais. Então eu tenho uma simetria com relação à distribuição dos elétrons. Isso gera também uma situação de grande estabilidade. Professor, entendi, só que isso vai ficar difícil ou vai ficar muito fácil em uma prova eu acabar me confundindo, me atrapalhando. Então veja o seguinte, pessoal, ó, subníveis que são parcialmente preenchidos, 50%, né, preenchido, ou subníveis que estão 100% preenchidos, são subníveis onde eu tenho uma situação de grande estabilidade. Remover um elétron dessa situação é, para mim, uma situação difícil, é, para mim, uma situação que exige uma grande quantidade de energia. Então, vamos lá. S, qual é a situação de estabilidade para S? S1, S2. Qual é a situação de estabilidade para P? Se P comporta até 6, P6 e P3, certo? Então, S1 e S2 são situações estáveis e P3 e P6 também se encontram situações de grande estabilidade. Perfeito? Entendido? Então, vamos adiante. Ainda a respeito de energia de ionização, eu preciso entender que é possível remover não apenas um elétron de um átomo, é possível remover 2 elétrons de um átomo, 3 elétrons de um átomo. Então é possível remover uma quantidade grande de elétrons de um átomo, se bem que, né, na prática isso não acontece com grande frequência, porque existe uma quantidade de elétrons a ser removida para que o átomo adquira a estabilidade, fique parecido com um gás nobre. Isso será discutido mais na frente na parte de ligações químicas. Mas vejam só, no meu esquema eu trago aqui a energia e energia de ionização, energia gasta, absorvida para remover o primeiro elétron, e esse íon formado, lembra de raio atômico? Então, se eu tenho um átomo e formei um íon positivo, esse átomo, agora na forma de íon, ele é menor. E ele agora vai receber uma segunda energia para remover um segundo elétron. Então, acho que eu já dei a deixa aqui. A deixa é o seguinte: à medida que você vai retirando elétrons de um átomo, você vai fazendo com que a espécie formada seja menor. E se a espécie formada é menor, né, a gente passa a precisar de uma quantidade de energia maior. Então, se a gente olhar aqui para essa tabelinha, a gente percebe, por exemplo, que o lítio ele vai ter a primeira energia para remover o primeiro elétron, 520. Só que a segunda energia de ionização do lítio ela vai para 7.298, é um valor maior. E a terceira energia de ionização do lítio, 11.815, também é um valor maior. Então, se você olhar para qualquer um dos elementos aqui representados, vocês vão perceber que os valores de energia de ionização são valores que vão aumentando
Isto por quê? Porque ao remover o primeiro elétron, a espécie formada ela é menor, e se ela é menor, ela exige uma quantidade maior de energia para retirar esse elétron, certo? Então, a primeira energia de ionização ela vai ser sempre maior do que a segunda, que por sua vez é maior do que a terceira, e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Então, trago aqui novamente a tabela para que a gente faça uma análise, mas uma análise que para a gente vai ser muito importante. Então, para um pouquinho, presta atenção, porque essa parte aqui é de grande importância. É a parte onde a gente olha para as distribuições das suas energias e a gente avalia essas energias. Então, aqui eu tenho a primeira energia de ionização, tenho a segunda, e esta aqui, por favor, vou botar até o cursor aqui na frente, é a terceira energia de ionização, certo? Acabou aparecendo a primeira, mas não, é a terceira energia de ionização. E o que é que eu percebo aqui? Eu percebo que os valores são maiores. Tudo bem, professor, perfeito, entendi. Maior por quê? Porque a espécie vai diminuindo e um formado ele é menor, e isso exige uma quantidade maior de energia. Claro, né? Isso perfeitamente entendido, isso não é o que eu estou tentando avaliar. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte, que todos vão ser maiores. Só que se você comparar a primeira energia de ionização com a segunda energia de ionização para o lítio, você percebe que a segunda ela passa a ser 14 vezes maior do que a primeira. Mas se você faz essa mesma comparação da segunda para a terceira energia de ionização, você percebe que a terceira energia de ionização ela tem um valor apenas de 1,6 vezes maior. Então, houve um aumento muito grande na retirada do segundo elétron. Aumento muito maior, né, do que aquele que ocorreu na retirada do terceiro elétron. O que é que eu posso concluir a partir disso? Eu posso concluir que a atração que o núcleo exerceu sobre o segundo elétron foi muito maior do que o primeiro. Isto por quê? Porque o segundo elétron, claro, ele foi retirado de uma camada mais interna. Então, isto quer dizer para mim algo muito importante. Dizer que quando ocorre um aumento muito grande, a retirada de um elétron, né, ele acontece em uma camada mais interna, e isso me mostra, então, a quantidade de elétrons que um átomo vai ter na última camada. Ora, se a segunda energia de ionização tem um valor muito grande, então isso quer dizer que o segundo elétron não foi retirado do mesmo local, na mesma camada que o primeiro foi. Concluindo, então, que o nosso lítio vai apresentar apenas um elétron na última camada, certo? Ficou entendido, meninos? Então, só para destacar novamente, aqui corresponde a terceira energia de ionização. Bom, continuando, vejam só, esse é o exercício justamente que eu trouxe para que vocês possam entender como é que a gente vai ser cobrado dentro dessa questão. Essa situação é uma situação que eu gosto muito, classifico como sendo sim uma das questões, né, de maior dificuldade em termos de cobrança de prova, né, isso mostrado pelos alunos, que é o quê? Que é você olhar para energias de ionização e a partir da análise desses valores conseguir reconhecer a quantidade de elétrons que existe na camada de valência na última camada. Então vamos lá, se eu olho o elemento A, eu percebo que a segunda energia, né, já que a segunda é de 1091 e a primeira é de 118, eu percebo que a segunda está aí próximo de 10 vezes maior. Então geralmente eu faço os cálculos aqui, eu nunca faço a divisão, né, por exato, eu tento dar uma olhada justamente de forma assim superficial, e isso já é o suficiente, vocês vão perceber isso. Então, a segunda energia ela chega a ser cerca de 10 vezes maior. Mas quando eu analiso a segunda em relação à terceira, eu percebo que aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 1.600, né? Então 10, na verdade não, aqui eu tenho 1.000 e aqui eu tenho 1.600. Então se eu saio de 1.000 para 1.600, eu não chego nem a dobrar. Se eu não chego nem a dobrar, então, se aqui eu avaliei um aumento em torno de 10 vezes, aqui eu não chego a 2 vezes. O mesmo acontece aqui, 1.600 eu teria que ter 3.200. Então eu percebo que o segundo elétron removido necessitou de uma energia muito grande. Então isso quer dizer que esse segundo elétron saiu de uma segunda camada.
Isso quer dizer que esse átomo A apresenta apenas um elétron na sua última camada, certo? Bom, então veja só, dá uma pausa rapidinho, certo? Voltou da pausa, é brincadeira, então veja só. O que eu quero dizer é o seguinte, eu gostaria muito que vocês agora dessem uma pausazinha e avaliassem os átomos B e C. Isso para quê? Para entender realmente se ficou claro. Então, quando eu olho para B e C, voltando da pausa, voltou. Então, quando eu olho agora para os átomos B e C, eu percebo que aqui eu tenho um aumento que chega a ser na ordem de próximo de 2 vezes alguma coisa. Aqui eu tenho um aumento que não chega a dobrar, né, de 400, o dobro seria em torno de 800, mas aqui não. Aqui eu tenho um aumento que chega a ser de quantas vezes? 5 vezes 6, 30, então está para mais de 4%. Ou melhor, está para mais de 4 vezes. Então isso quer dizer que o quarto elétron foi retirado de uma camada mais interna. Então isso quer dizer que na última camada, camada de valência, camada onde eu começo retirando os elétrons, eu tenho apenas 3 elétrons, certo? Bom, fazendo isso, né, para o elemento C, eu vou perceber que esse aumento grande, ele acontece da terceira para a segunda, que a terceira ele tem um valor muito maior em relação à segunda. O que dá para concluir então que eu vou ter 2 elétrons na última camada. Bom, vou para as alternativas e fico com a alternativa B, certo? Meninos, espero que tenha ficado entendido, certo? E essa parte de energização é uma parte muito cobrada. Então, é muito importante que vocês, se for o necessário, que veja novamente a aula, que se atente aos detalhes e que façam muitas questões dessa parte. Valeu, galera!